100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7. 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia, o melhor mix do Brasil. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Guedes pede desculpas por ter comparado servidores públicos a parasitas. Bancos terão que detalhar no extrato informações sobre o uso do cheque especial. Balança comercial tem superávit de 1,16 bilhões de dólares no começo de fevereiro. Bovespa opera em quedas seguindo mercados externos. Princípio de incêndio em creche municipal no Parque Nova Brasília. Firjan, Senai e sindicatos da indústria oferecem 2.000 vagas gratuitas em cursos na região. Dólar comercial vendido a R$ 4,32, seguindo a máxima de sexta. Arroba do Boi Gordo segue negociada a R$ 180,50 à vista no estado do Rio. Açúcar cristal com mais alta, dessa vez de 0,18% ao dia, cotada a R$ 77,32. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas nesta segunda-feira por ter se expressado mal ao comparar servidores públicos a parasitas e afirmou que sua declaração foi tirada do contexto. Eu me expressei muito mal e peço desculpas não só aos meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido, declarou o ministro em mensagem de WhatsApp enviada a amigos e jornalistas. O ministro disse ainda que não queria jamais ofender pessoas simples que cumprem seus deveres. O Banco Central publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma circular que obriga as instituições financeiras a detalhar no extrato bancário uma série de informações sobre o uso do cheque especial. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem informar o valor e forma da apuração da tarifa cobrada pela linha de crédito, a taxa de juros efetiva ao mês cobrada pelo uso do cheque especial, o limite contratado, os valores utilizados diariamente na data da retirada do extrato e o valor dos juros acumulados pela utilização do serviço. Desde o dia 6 de janeiro, está vigorando a regra do BC que fixa o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial. Além disso, as regras permitem a cobrança de tarifa de 0,25% sobre o valor do limite de crédito disponível. A tarifa pode ser cobrada em cima do valor que ultrapassar a R$ 500. Mix. Na primeira semana deste mês, as exportações somaram 4,656 bilhões de dólares, valor 18,3% maior do que o registrado no mesmo período de fevereiro do ano passado. Já as importações totalizaram 3,495 bilhões de dólares, com alta de 10,8% na mesma comparação. De acordo com o governo, houve aumento neste mês nas exportações de manufaturados, 12,1%, de semimanufaturados, 32,8%, de produtos básicos, 19,4%. Nas importações, cresceram os gastos com farmacêuticos, 39,8% a mais, plásticos, mais 15,8%, equipamentos mecânicos, mais 11,7%, combustíveis e lubrificantes, mais 7%, e equipamentos eletroeletrônicos, mais 6,1%, entre outros. No acumulado deste ano, até 9 de fevereiro, porém, a balança comercial registrou déficit de 575 milhões de dólares, informou o Ministério da Economia. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, operou em queda nesta segunda-feira, ontem, dia 10, seguindo o clima negativo nos mercados europeus, com as preocupações sobre o impacto econômico do surto do coronavírus pesando no sentimento. Às 3 horas e 13 minutos da tarde de ontem, o Ibovespa tinha queda de 1,5% a 112.581 pontos. Na sexta-feira, o Ibovespa recuou 1,23% a 113.769 pontos. Na semana, a bolsa ficou estável com valorização de 0,01%. No acumulado do ano, tem queda de 1,62%. Mix Notícias. Um princípio de incêndio no medidor de energia elétrica da creche escola Benedito Alves Barreto, no Parque Nova Brasília, resultou no cancelamento das aulas da unidade da manhã de ontem, segunda-feira. O incidente ocorreu no intervalo dos alunos, por volta das 9 da manhã. As crianças foram liberadas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As chamas foram apagadas em poucos minutos com auxílio de moradores vizinhos à creche. No momento do fogo, 82 crianças estavam na instituição.
A Firjan, Senai, em parceria com os sindicatos da indústria do Rio, estão com inscrições abertas para 4.125 vagas gratuitas em cursos técnicos de aperfeiçoamento e de qualificação profissional para os meses de fevereiro, março e abril em todo o estado. Este ano, ao todo, serão 15.956 oportunidades em diversas áreas. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até um salário e meio mínimo. Só nas regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro são 320 vagas para os setores de construção pesada e civil, alimentos e bebidas, metal mecânica, editorial e gráfico, borracha e plástico e têxtil e vestuário. Durante todo o ano serão oferecidas mais de 2.000 vagas nas duas regiões. O início e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. As aulas serão ministradas nas unidades de Campos, Macaé, Itapiruna e Pádua. O edital, com a relação completa de oportunidades e os critérios para participação, estão disponíveis no site firjansenai.com.br/qualificação setorial e as inscrições devem ser realizadas em firjansenai.com.br/vagas gratuitas. O melhor mix do Brasil. Mix! A BB Seguridade reportou nesta segunda-feira lucro líquido ajustado de 1,13 bilhão de reais no quarto trimestre de 2019, uma alta de quase 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desempenho atribuído pela empresa, entre outros fatores, a dinâmica favorável dos índices de inflação que atualizam os ativos e passivos dos planos de benefício definido. A empresa de seguros e previdência do Banco do Brasil também citou efeito base de comparação resultante do desinvestimento do segmento de seguros patrimoniais e automóvel, concluído em novembro de 2018. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação este ano, pela sexta vez seguida. Desta vez, a projeção para o IPCA, a inflação oficial do país, caiu de 3,40% para 3,25%. A informação consta do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2021, a estimativa de inflação se mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações, 3,50% em 2022 e 2023. A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é 4% em 2020. Mix Notícias. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, terminam amanhã, dia 12. Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal por meio do portal. A medida faz parte do plano de transformação digital do governo. O objetivo é simplificar a vida do cidadão, com um login, que é o número do cadastro de pessoa física, o CPF, e uma senha para todos os serviços da administração pública. O candidato também pode acessar o portal do FIES, onde será redirecionado para o site do governo federal e, após o login ou a criação da senha, voltará para o site do Programa de Financiamento Estudantil. Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai no dia 26 de fevereiro. Terminou, dia 9 de fevereiro, o prazo simbólico para fortalecer os planos de combate global às mudanças climáticas sob o Acordo de Paris. Este acordo foi conseguido em 2015 na cidade francesa pelos representantes dos líderes reunidos na Conferência das Partes pelo Clima, o COP21, e houve, na época, uma ruidosa comemoração. O mundo parecia ter se dado conta da necessidade de rever práticas comerciais, de trabalho, de produção, de extração dos bens naturais em prol de uma melhor qualidade de vida, não só desta, como das próximas gerações. Apenas 3 nações apresentaram planos climáticos atualizados 9 meses antes do início da cúpula de novembro em Glasgow, da COP26. Segundo o site Climate Home News, Ilhas Marshall, Suriname e Noruega fizeram o dever de casa, mas só eles. Mix. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso até o final deste ano de policiais da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de apoio realizadas por servidores do IBAMA de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica no estado do Pará, de acordo com a portaria publicada nesta segunda-feira. As ações, conforme portaria, vão ocorrer nos locais de alertas de desmatamento identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A operação terá apoio logístico do IBAMA, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional. A ação deverá ser prorrogada caso o Instituto faça a solicitação.
O governo federal quer vender 3 bilhões de reais em imóveis neste ano, afirmou o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Bispo, após conseguir vender 180 milhões de reais em 2019, de uma meta originalmente estipulada em 1 bilhão de reais. Falando com jornalistas nesta segunda-feira, ontem, Bispo pontuou que entraves ligados ao registro dos imóveis dificultaram a realização do plano do governo no ano passado. Agora, a expectativa é que uma medida provisória enviada ao Congresso no fim de dezembro pavimente o caminho para um processo mais ágil, inclusive com participação ativa do BNDES. Segundo o Bispo, há potencial para levantar 36 bilhões de reais até o fim de 2022 com a venda de imóveis da União. Mix Notícias. Em greve desde o início de fevereiro, os petroleiros têm como um dos focos do movimento o alerta à população sobre a política de preços dos combustíveis. Para as entidades que representam a categoria, como a Federação Única dos Petroleiros e na região o Sindipetro-NF, o litro da gasolina poderia custar hoje R$ 3,00, muito abaixo dos aproximadamente R$ 5,00 praticados pelos postos. Em publicação disponibilizada para a população, os representantes dos petroleiros afirmam ainda que, além da gasolina, outros combustíveis poderiam ter preços menores, como o etanol, R$ 1,80, o gás de cozinha, R$ 40,00, o diesel, R$ 1,50 e o GNV, R$ 2,00. A redução, de acordo com a categoria, seria possível se o governo federal deixasse de vincular o preço dos combustíveis ao dólar e ao mercado internacional. A publicação também condena o estímulo a uma guerra fiscal como forma de reduzir os preços dos combustíveis. A guerra do ICMS vai tirar dinheiro da saúde, da segurança e da educação. Com a descoberta de exploração dos campos do pré-sal, temos petróleo suficiente para abastecer nossa população e ainda exportar. O pagamento do 13º salário a beneficiários do Bolsa Família pode não acontecer este ano. Isso porque, apesar do governo ter anunciado que o pagamento extra seria anual, a medida provisória publicada em outubro só garantia o crédito em dezembro de 2019, já que o documento incluía o seguinte artigo: a parcela de benefício financeiro do que trata o artigo 2 relativo ao mês de dezembro de 2019 será paga em dobro. Somado a isso, a validade da MP de 120 dias está próxima ao fim. Para se tornar lei em definitivo, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro do prazo. Para advogados, a medida foi editada estrategicamente para melhorar as previsões de injeção de dinheiro nas compras de final de ano. Cidades populosas e chuvas intensas são uma combinação propícia para alagamentos, deslizamentos e famílias desalojadas. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes do Sudeste, mais da metade dos picos de chuva dos últimos 5 anos ocorreu em localidades do estado de São Paulo. A cidade mais afetada, no entanto, é Fluminense. Angra dos Reis teve 44 registros de precipitação extrema desde 2015. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e coletados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, com base em informações dos satélites e das estações de superfície, pluviômetros. O grupo de cientistas diz que essas ocorrências estão mais frequentes e um dos motivos é o aquecimento global. O setor industrial brasileiro enfrenta um paradoxo num país com 11,6 milhões de desempregados. Metade das fábricas do país diz ter dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Os dados integram um estudo da Confederação Nacional da Indústria, divulgado nesta terça-feira, dia 11, ou seja, hoje logo cedo. Em 2011 e 2013, quando um levantamento similar foi realizado, 66% das empresas do setor industrial reclamavam de falta de trabalhadores qualificados. O dado da falta da mão de obra chama muita atenção com esse nível de desemprego e com uma indústria patinando que não encontra um caminho de crescimento, afirma o gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, Renato da Fonseca. Mix Notícias. O governo do estado do Rio informou na noite desta segunda-feira, ontem, dia 10, que o governador Wilson Witzel determinou a demissão de Hélio Cabral Moreira do cargo de diretor-presidente da SEDAI. Segundo o governo, a decisão foi tomada por Witzel na qualidade de representante do acionista controlador da SEDAI, o estado do Rio. O governador indicou para sucedê-lo o engenheiro Renato Lima do Espírito Santo. O governador também convocou, em caráter extraordinário, reunião do Conselho de Administração da SEDAI para esta terça-feira, hoje, dia 11, para tratar exclusivamente da substituição do ocupante do cargo de diretor-presidente da companhia.
O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio aceitou por unanimidade, nesta segunda-feira, ontem, a denúncia contra o ex-procurador-geral da Justiça do Rio, Cláudio Lopes, acusado de corrupção passiva, quadrilha e violação de sigilo funcional. Assim como ele, vão responder ao processo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, o ex-secretário de governo, Wilson Carlos, e Sérgio de Castro Oliveira, o Serjão, um dos operadores do ex-governador. O Ministério Público do Rio apresentou a denúncia em outubro de 2018, em que acusa Cláudio Lopes de receber 7,2 milhões de reais em propina. O objetivo seria blindar a organização criminosa de investigações no órgão comandado por ele. Mix. Há pouco mais de 5 meses dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o número de casos confirmados de contaminação por coronavírus continua crescendo no mundo inteiro. Sobretudo na China. O número passa de 40 mil casos, com mais de 900 mortes confirmadas naquele país. Para o governo do Japão, entretanto, o maior evento esportivo do mundo não será afetado pela epidemia. Na opinião do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, o coronavírus não será um problema e estou observando as notícias do Japão todos os dias. E a gente tem muito cuidado com a saúde, a vida normal, e nossos colegas estão se esforçando muito no preparo dos Jogos Olímpicos. Os cidadãos que tiverem o título de eleitor cancelado têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação, pois após o prazo, quem não estiver em dia com o documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. No ano passado, 2,4 milhões de títulos foram cancelados porque os eleitores deixaram de votar e justificaram a ausência por 3 eleições seguidas. Para a Justiça Eleitoral, cada turno equivale a uma eleição. Para regularizar o título, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral próximo à sua residência, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. Mix Notícias. A Petrobras registrou em 2019 uma média diária recorde de produção de petróleo e gás. Foram produzidos em média 2,77 milhões de barris de óleo, equivalente à BOI, medida que une barris de petróleo e metros cúbicos de gás. O volume ficou acima da meta de 2,7 milhões de BOI diários e foi 5,4% superior ao registro na média de 2018. Os números incluem a produção no Brasil, 2,688 milhões de BOI por dia, e no exterior, 82 mil BOI por dia. A produção de petróleo em 2019 ficou em 2,172 milhões de barris, dos quais 1,277 milhão de barris foram no pré-sal. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu ontem, dia 10, mudanças no regime de recuperação fiscal para facilitar a permanência do Rio de Janeiro no plano e a entrada de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Ele argumentou que é preciso que o plano preveja uma saída gradual nos últimos 3 anos, para que os estados não assumam de uma só vez a dívida suspensa durante o regime. Vamos incluir uma retificação, uma mudança na lei de recuperação fiscal, para que a gente possa resolver o problema de renovação do contrato do estado do Rio de Janeiro, repensando como os estados vão sair depois de 6 anos, assumindo de forma imediata toda a suspensão da dívida, que é feita durante 3 anos, mais 3 para construir uma saída com mais cuidado, disse Maia em almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mix. Vamos agora às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe reportagem da Mix está aqui na Santa Casa de Misericórdia de Campos, onde só temos que ressaltar a entrega, totalmente desses funcionários do hospital em tentar suprir, todas as necessidades da saúde. Afinal de contas, se não fossem os hospitais contratualizados, a gente não sabe como estaria a situação, dos munícipes. Afinal de contas, estão com atrasos ainda, O último pagamento foi feito sob forma judicial. A prefeitura, nesse impasse com os hospitais, acaba prejudicando a população. Já que nos hospitais próprios da prefeitura, a gente não vê atendimento, a gente vê tudo parado, obras paradas, como no caso do hospital HGG, onde a gente faz a comparação. Enquanto na China fizeram o hospital em 11 dias, a reforma no HGG nem começou. Tão anunciada pelo Poder Público, pela Secretaria de Saúde, a prefeitura não está preocupada com a saúde da população. A gente vê aqui o atendimento ainda sendo feito, todo esse esforço feito pelos funcionários aqui da Santa Casa. A gente tentou um contato com o diretor Kleber Glória, mas ele estava fazendo uma operação no momento e ficou de nos retornar também com mais informações precisas. E a gente realça essa questão. Se não fossem os hospitais contratualizados, a saúde estaria bem pior. Esse caos instalado devido a esse impasse,
entre Prefeitura de Campos e os repasses que vêm, às vezes, do governo federal e demoram a chegar aos hospitais. A gente clama por uma saúde decente em nosso município. Mix Notícias. Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, serão reajustados em 4,48% a partir de 1º de janeiro de 2020. Com isso, a partir do 1º de fevereiro deste ano, o salário do benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045, nem superiores a R$ 6.101,06. O reajuste atinge as pensões especiais pagas às vítimas da síndrome talidomida, as pessoas atingidas pela hanseníase e aos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença e pensão por morte. A portaria que trata dos reajustes dos benefícios do INSS está publicada no Diário Oficial da União de hoje, terça-feira, dia 11. Ela prevê ainda que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade a partir de 1º de janeiro de 2020 é de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. Mais de 2,2 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário do FGTS vão poder antecipar os valores com crédito consignado e dando o valor a ser resgatado como garantia. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, a taxa de juros ficaria em torno de 2% ao mês. A pasta confirmou a intenção de liberar antecipação do saque aniversário do fundo e informou que o volume de empréstimos com desconto em folha pode chegar a 11 bilhões de reais. A medida deve aquecer a economia, segundo Gilberto Braga, economista do IBMEC e da Fundação D. Cabral. É uma boa medida. O efeito para a economia e para as finanças pessoais tem sido positivo com a liberação de saques do FGTS, avalia o especialista, e acrescenta, ajuda a recompor a vida financeira com um recurso que o trabalhador não está contando. O melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A reportagem da Mix esteve aqui na agência da Caixa Econômica, na Manuel Teodoro, na Pelinca, conferir uma reclamação feita pelo nosso WhatsApp, o 997971007, da falta de envelope para depósito nos caixas eletrônicos. E pelo que a gente apurou aqui, não é só na agência da Manuel Teodoro. Essa falta já é bastante tempo, ou seja, as pessoas têm que enfrentar uma fila na agência, que só são 2 caixas, há uma diminuição também do efetivo de pessoas trabalhando, e se não tem o papel, a Caixa Econômica Federal precisa tomar sua providência. A informação que eu colhi é que existem outras agências também com a falta do papel por envelope, depósito de cheque e depósito em dinheiro. O maior interessado nessa situação é o próprio banco. Afinal de contas, se ele coloca um caixa eletrônico, é para agilizar o atendimento e tirar também, né, o funcionário. E sem o papel, as pessoas não conseguem fazer o seu depósito. Fica aí o registro do Mix Notícias. Você ouviu Mix Notícias.